Bom dia, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Shalom, shalom ao seu coração. Nosso desejo aí é que a boa presença do Senhor seja sobre cada um de nós nessa segunda-feira. Louvado seja Deus. Quero aqui agradecer de coração a cada um que vai entrando, vai se achegando. E faça isso mesmo, que o Facebook possa chamar você, despertar você para, antes de trabalhar, nós temos aí um momento com a palavra do Senhor. Não é bom? Louvado seja Deus. Hoje é segunda-feira, dia 8 de março de 2021. E assim o ano vai passando, não é verdade? Você já reparou que o tempo parece que ele está mais acelerado do que nunca? Muito bem, isso faz jus também a um dos temas de Apocalipse. Apocalipse fala que os últimos dias, se eles não fossem abreviados, ninguém suportaria. Então, assim, os últimos dias serão dias trabalhosos, dias difíceis, como Paulo diz a carta a Timóteo, ele vai dizer a respeito dos últimos dias serem terríveis. E dias terríveis dos quais, se o Senhor não abreviasse, não haveria como que se salvasse alguém. Então, aí justifica o porquê talvez nós olhamos e vemos que o tempo começou a passar, parece que mais acelerado. Muito bem, queridos, mas esse não vai ser o assunto principal hoje. Queria que você realmente fosse muito bem-vindo aí, nesse nosso bate-papo. São 7h28 ainda. Dá tempo de você tomar aquele cafezão, não é? E junto com isso, bota o celular em pé aí, deixa o computador ligado, como você estiver, e nós vamos aqui falando um pouquinho da palavra do Senhor. Parabéns a todos aqueles que estiveram nos cultos esse final de semana. Tivemos aí a transmissão dos jovens, joia. Tivemos aí um momento gostoso de 4 cultos ontem, e louvado seja Deus pela igreja, que está aí vencendo o medo, está aí vencendo esse terrorismo que a televisão faz, televisão, noticiário, e todo mundo com medo. Pastor, você não acredita no Covid? Lógico que acredito, tem que se cuidar, tem que obedecer às autoridades, tem, mas nós também temos que entender que o diabo ele trabalha com a arma do medo. Ele vai tentar fazer um terrorismo, ele vai tentar, levar as pessoas a serem presas pelo medo. Então, assim, tome muito cuidado nos últimos dias, para que você não seja levado pelo medo. Muito bem, foi muito bom esse final de semana, parabéns a todos. Quero agradecer de coração aqui, nossa igreja é maravilhosa, queridos, maravilhosa mesmo, tá bom? Então, assim, liderança muito boa, todo mundo comprando a visão, e eu quero parabenizar. Quero aqui de coração externar minha gratidão ao Senhor e a vida de cada um que sempre compra a visão conosco. Muito bem, queridos, vamos falar um pouquinho. São 7h30, exatamente são 7h30 agora, e eu quero começar essa manhã falando um pouquinho a respeito do Apocalipse, porque você já viu que a gente começa a falar e de repente o tempo acaba. Muito bem, nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Apocalipse, capítulo de número 15. Nós estamos estudando, se você chegou hoje a primeira vez, nós estamos estudando o livro de Apocalipse todo dia de manhã, não é? Antes de você ir trabalhar, nós estudamos um capítulo aí do livro de Mateus por dia. É lógico que esse estudar que eu digo, nós fazemos aí menção de algo muito importante nesse capítulo, para que isso vai se tornando um pouquinho mais fácil o entendimento. É lógico, para você entender o livro de Apocalipse, você vai precisar fazer um estudo, você vai ter que se debruçar em cima do livro de Apocalipse e ter o cuidado de ler, pelo menos. Porque às vezes nós falamos que precisamos entender o livro de Apocalipse, mas tem muita gente que nem lê o livro e quer entender. Aí também já é um negócio muito impossível, não é? Você precisa pelo menos ler, e aí Deus trará um entendimento sobre a sua vida. Quero mandar aqui um abraço e um beijo no coração de todos aqueles nossos amigos que estão aqui já de manhã. Faz um favor para mim, compartilha, bota o dedinho aí, ó. Não custa nada. Compartilha
e a outras pessoas do seu Facebook, ou aí a hora que estiverem assistindo, a hora que acordar, eles vão ser abençoados. Muito bem, Apocalipse capítulo de número 15, é o que nós vamos falar hoje. Falamos a respeito do Apocalipse capítulo 13, 14, você vai ter um paralelo ali, em que ali Satanás, o anticristo, o falso profeta e a Babilônia vão se levantar diretamente contra a igreja. Queridos, quando se levanta contra a igreja, é muito importante entendermos assim, você está se levantando contra o dono da igreja. Quando você fala assim, fulano está se levantando contra o pastor da igreja. Queridos, o problema não é o pastor, não é que o pastor é o Deus. O problema não é isso, o problema é assim, é que nós estamos trabalhando numa causa que ela não é minha, ela é do Senhor Jesus. Então eu estou fazendo uma obra do Senhor Jesus. Eu estou tentando submeter a minha vida ao propósito do Senhor. Então se alguém se levanta contra uma obra do tal, a obra do Senhor, ele se levanta contra o próprio Deus. Então assim, é muito danoso isso na vida de uma pessoa que se levanta contra autoridades eclesiásticas. Quando você fizer isso, lembra disso. Você está se levantando contra o próprio Deus. Você está trabalhando a tipo de Satanás, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia, que é a igreja meretriz, a igreja falsa dos últimos dias. Você está trabalhando tipicamente igual a eles. Então assim, lembre-se, não se levante contra a autoridade eclesiástica. Às vezes eu vejo pessoas comentando, tem até canal já no YouTube, pessoas que fazem sátira, pessoas que, se levantam para falar desse ou daquilo, queridos. E guarda uma coisa no seu coração, o dia do juiz está chegando e todas as obras serão pesadas sobre a balança do Senhor. Quem julgará se foi errado as obras desse ou daquele, será o Senhor Jesus. Então assim, não cabe a nós ficarmos aí, mas ele fez isso, ele vendeu aquilo, ele pediu isso. Não, deixa para o Senhor fazer isso, beleza? Capítulo 12 e 13 e 14, nós vamos ver então esse quarteto do fim da destruição, não é, que eu acabei de dizer, Satanás, o anticristo, o falso profeta e a meretriz, que é a igreja, Babilônia, ou seja, a igreja da perdição. Então, e o que é a igreja da perdição? É todos aqueles que se rebelarem à Bíblia, se rebelarem ao ensino, se rebelarem, ao arrependimento, aqueles que endurecem o seu coração e não se convertem ou não se reconcilia. Esses vão fazer parte da igreja falsa, tá bom? Então, queridos, esses se levantaram contra a igreja, automaticamente se levantaram contra o Senhor. E nós vamos ver que essa premissa vai falar durante o capítulo 13 e 14, e no capítulo 13 necessariamente, abre aspas aqui, a gente vai falar a respeito de duas bestas que se levantam do mar. Duas bestas que se levantam do mar. Mar, eu já falei para você que representa multidão de pessoas. Mar, multidão de pessoas. Mas as duas bestas se levantam deste meio do mar, ou seja, duas bestas vão se levantar, o Apocalipse fala isso, vão se levantar no cenário mundial e elas vão representar essas duas bestas, que por sua vez é um homem que será encarnado pelo próprio Satanás, e é um homem que vai governar com muito poder na terra. Então assim, primeiro, uma besta que se levanta, que é o poder religioso. Ela é uma pessoa, mas também representa um sistema. Poder religioso dará poder à besta do poder político, que este governará o mundo, será o governo único, em que tanto a nova ordem mundial fala, e tanto, às vezes você está assistindo o jornal e escuta lá falar sobre a nova ordem, escuta lá falar sobre o governo único, escuta lá falar sobre a união dos 10 países, ou a ONU, tudo que está ligado a isso, você vai ver que mais cedo ou mais tarde eles estão tramando a questão do governo único. Já é uma atuação do anticristo. Tudo isso está no jornal, todo dia, se você ligar você vai ver. Tá bom? Então, isso já está sendo tramado para o fim. Então, queridos, agora para você entender isso,
É muito importante você dar uma paradinha aqui e pensar. O Apocalipse, ele não é aquele livro de Mateus, Marcos, que cada capítulo vai aparecendo uma parábola nova, um cenário novo, e Jesus ia caminhando, e Jesus diante da Palestina, Jesus diante do mar da Galiléia. Então sempre tem um cenário novo, sempre. Agora o livro de Apocalipse é um cenário só. Você precisa olhar na parede como um quadro que está sendo construído. E todos os dias você olha o quadro inteiro e você pinta uma parte desse quadro. O Apocalipse é isso. O Apocalipse é um quadro que já está sendo confeccionado, feito, ele já está sendo pintado na sua maioridade. Então todas as vezes que o pintor precisa pintar, ele vai pintar uma parte em especial, mas ele vai dar uma olhada num todo. Então o Apocalipse, você não pode olhar só para o capítulo 15. É por isso que eu estou te dando esta ilustração. Tem gente que não entende, porque ele vai olhar um capítulo e ele vai falar assim: mas o que é isso aqui? Eu não estou entendendo, porque agora está falando de taças cheias de ira. O que significa isso? Então você tem que ver o cenário do fim, aonde o Senhor vem, sabe, sobre a sua igreja, e o cenário de Apocalipse começa pelo Senhor andando por meio das suas igrejas, as 7 igrejas da Ásia. Significa que o Senhor vem para julgar a sua igreja, para ouvir a oração da sua igreja também. Então, queridos, é necessário que você veja esse cenário inteiro, e hoje necessariamente aprenda comigo aqui pelo menos alguma mensagem do livro de Apocalipse, capítulo 15. Vamos lá? Apocalipse 15, versículo 1 diz assim: e eu vi outro sinal no céu. João, na ilha de Patmos, estava tendo mais uma revelação. E eu vi outro sinal no céu, grande e admirável. Olha como ele começa, mas como ele começa não vai ser como ele vai terminar o capítulo 15. Olha que o capítulo 15 é muito desastroso, mas ele começa muito bem, porque antes do pintor trazer aqui, mais uma parte da pintura desse quadro, ele primeiro vai, dar aqui uma introduzida no assunto, e ele começa dizendo assim: vi outro sinal no céu, grande e admirável, 7 anjos tendo 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi, antes de eu falar e vi, o que João viu? Está nas mãos desse anjo, 7 anjos, 7 taças. Sobre essas taças estão transbordando a ira do Senhor. Queridos, talvez você, como justo, você já se perguntou assim: por que é que eu, sendo justo, ando a minha vida inteira na igreja e fulano leva uma vida desregrada, leva uma vida torta e tem um final aparentemente tão feliz? Irmãos, haverá um dia em que tudo será pesado na balança de Deus, e até mesmo essas indagações indevidas nossas, que nós falamos: por quê? Por que fulano tem tanto dinheiro e eu passo a minha vida inteira trabalhando e vivendo com um salário mínimo? Por quê que a minha vida inteira eu sonhei em ter um casão, em morar no 2º andar e ter aquela visão gostosa? Por que eu sonhei a vida inteira e nunca consegui ter uma casa de 2 andares? Morei sempre numa casinha. Por quê? Então esses porquê vai longe, irmão. Nem vou dar mais exemplo para você, porque nós sempre perguntamos para nós mesmos ou para o Senhor: por quê? Parece que é injusto, parece que eu estou fazendo a obra do Senhor, parece que eu estou fugindo do pecado, eu estou a cada dia negando-me a mim mesmo. Por quê? Irmãos, acalme-se. Toda a ira do Senhor com relação ao pecado está sendo colocado sobre taças como vasos. Esses vasos, para você entender, está sendo colocada a ira de Deus. A ira de Deus. Agora, irmãos, nunca na Bíblia vai se falar da ira de Deus como do capítulo 15 em diante. Porque a ira de Deus está sendo guardada para um dia. Para um dia. Por isso que quando vem aquele cristão, aquele que se diz conhecedor da Bíblia, ele fala: é o juízo de Deus, a pandemia.
É o juízo de Deus o que nós estamos passando no Brasil. E você não sabe que é o juízo de Deus ainda. Porque o juízo de Deus é essas taças, esses vasos cheios da ira de Deus, vão transbordar e vão ser derramados sobre a cabeça do Satanás, do anticristo, do falso profeta, da igreja meretriz. Qual é a igreja meretriz? A igreja daqueles que se contaminaram, daqueles que inevitavelmente se distanciaram do Senhor. Muito bem, entendido isso, saiba que um dia a ira do Senhor vai se virar contra toda injustiça. Deus é justo e Ele vai agir com justiça. Então não queira julgar as situações. Por isso que a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a mesma medida que julgardes, também sereis, mesma medida que medirdes, também sereis medidos. Então, irmãos, não entra pelo caminho do julgamento que você se dá mal. Esse caminho aí compete ao Senhor. Muito bem, feito essa introdução, deixa eu dizer para você, antes de João falar dessas taças e de falar dessa ira, desse juízo, olha o que ele fala que viu. Olha o que ele fala que viu. Preste atenção nisso. Eu vi como se fosse um mar de vidro misturado com fogo, e aos que haviam obtido a vitória sobre a besta. Lembra que eu disse que a igreja do Senhor que resplandece o brilho do Senhor Jesus, esta igreja verdadeira vai vencer com Jesus a besta, o falso profeta, a igreja meretriz, o próprio Satanás será destruído. Ei, olha o que a Bíblia diz: vi e havia obtido a vitória sobre a besta, e sobre a sua imagem, sobre a sua marca, e sobre o número do seu nome, ficaram sobre o mar de vidro, tendo harpas de Deus. Está falando de um povo remido, está falando de um grande povo. João está dizendo aqui de um grande povo que ele viu. E este povo tinha um nome, sabe, escrito, o nome de Deus estava escrito na testa deles. Quer dizer, é o povo escolhido, é o povo que foi enumerado como sendo do Senhor. Esses estavam com harpas na mão e eles estavam certamente cantando. Apocalipse 15, versículo 3. E eles cantam a canção de Moisés, servo de Deus, e a canção do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, tu, Rei dos Santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome? Porque tu somente és santo, porque todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos foram feitos manifestos. João aqui vai avistar, sabe, a reunião dos santos, dos justos. Então assim, irmãos, que isso possa produzir ânimo no seu coração, que em meio a todo o juízo que nós vamos ver derramado no livro de Apocalipse, o Senhor vai nos mostrar sempre que os justos, eles serão preservados, eles serão guardados da ira do Senhor, eles serão poupados da ira do Senhor. Aliás, a salvação é para o justo, amém? Então João vê a igreja agora já santificada com o Senhor. Isso é após o arrebatamento. Isso aqui a igreja já é, sabe, já a noiva, a igreja, ela já se tornou esposa de Jesus, já se tornou coerdeira de Cristo. Olha que coisa absoluta. Queridos, a Bíblia vai dizer que Deus não divide nada com ninguém, a sua glória é dele. Olha que coisa absolutamente extraordinária. Grava isso. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. O Senhor, ele é monoteísta, ou seja, você precisa adorá-lo somente a ele, você não pode adorar a todos os deuses. No Antigo Testamento você vai ver muito isso. O povo politeísta, aquele povo que tinha vários deuses, esses eram certamente, sabe, queimados pela ira do Senhor. Agora deixa eu dizer uma coisa, no Novo Testamento nós vamos ver que Deus o exaltou e o deu um nome que está acima de todo nome. Quer dizer, o Deus do Antigo Testamento, que não divide a sua glória com ninguém, em Jesus ele dá todo o seu reino a Jesus.
Ele dá um nome que está acima de todo nome, ou seja, ele dá toda a riqueza, o poder sobre o nome de Jesus. E Jesus, olha que coisa, arrepiou agora, queridos. Uau! Deixa eu dizer para vocês, sabe o que Jesus faz? Jesus divide o seu reino, o seu governo conosco. Então assim, não existe mais isso do tipo assim, a glória, é lógico, a glória, a exaltação é o nome do Senhor, mas toda a riqueza do reino do Senhor é dividido conosco. Agora Jesus nos torna co-herdeiros, ou seja, tudo que é de Jesus, ou seja, tudo que Deus deu a Jesus é nosso também. Você está entendendo que quem governa esse mundo é a igreja? A palavra ontem do Ney Santos veio falar com relação à autoridade da igreja. Aonde é que a igreja deixou a autoridade? Queridos, olha aí para você ver. A igreja é quem tem o poder, porque o poder foi dado, todo o poder sobre Jesus, e Jesus nos tornou co-herdeiros do seu trono, ou seja, do seu governo. Nós somos participantes desse poder que está sobre o nome de Jesus. Isso é absolutamente extraordinário. Só a igreja tem esse poder. Podem falar o que for, Supremo Tribunal, pode falar de governantes, mas só a igreja tem esse poder. Glórias a Deus. Agora, queridos, eu termino esse capítulo dizendo para você assim, sabe como os capítulos anteriores vai falar de trombetas? E trombetas está falando de advertências. Trombetas, quando se toca a trombeta, o shofar, quando se toca a trombeta, está fazendo uma advertência. Todo mundo tem que parar e analisar. Há um chamado. Eu nunca fui a Israel, espero um dia ir, mas se não for nesse plano, quando for arrebatado, eu vou descer do céu com Jesus em Israel. Grava isso. Lá no finalzinho de Apocalipse nós vamos estudar um pouquinho a respeito da segunda volta do Senhor, que será em glória, e ele virá com os santos. Quem é os santos? Eu e você. Mas se eu tivesse ido a Israel, eu ia ver o que todo mundo fala, que os judeus eles são guiados lá, e eles são chamados sempre pelo toque do shofar. Quando toca aquele shofar, quando também toca a corneta, cada um tem um significado, e tudo isso é o chamamento ao povo, e sempre há uma mensagem intrínseca nisso. Então assim, quando você vê falar no Apocalipse 12, 13, 14, a respeito de trombetas, o Senhor está advertindo. O Senhor está advertindo o seu povo e chamando ao arrependimento. O Senhor está dizendo, povo meu, e o juízo está próximo, arrependei-vos. Sempre o juízo do Senhor está misturado com a misericórdia. O juízo do Senhor está querendo despertar o povo ao arrependimento. Será que você entende isso? No capítulo 15, olha isso, preste atenção, não saia. Isso agora, sabe aonde você vai ter o entendimento. Já no capítulo 15, olhando esse cenário, o quadro do Apocalipse sendo pintado, nós vamos ver que agora o capítulo 15, depois de João ter visto a igreja, ela sendo separada, ela sendo premiada. Aqui a igreja no capítulo 15, a parte inicial até o versículo 4, você vai ver que a igreja ela está, sabe, separada, justificada, ela está poupada da ira. Mas aqui no final do capítulo 15 você vai ver que essas taças cheias da ira, elas vão se virar contra toda a impiedade, e elas vão destruir. No versículo 2 você vai ver que eu vi aqueles que tinham o nome do Senhor escrito na testa, que venceram a besta. Aqui a ira do Senhor vai ser começado a derramar sobre a besta, sobre o falso profeta, a meretriz, sobre o próprio Satanás. Então, queridos, trombeta é advertência. Mas quando você vê aqui taças, é o consumar da ira de Deus. O capítulo 15 adiante, o Senhor já começa a botar fim na história de perseguição, sabe, de Satanás, do anticristo, do falso profeta, ou até mesmo o prejuízo que causa à igreja verdadeira, a meretriz, que é a falsa igreja. Então aqui Deus já começa a
botar um alinhamento na balança do Senhor. Aí já começa a ver o que é a igreja falsa, o que é a igreja apóstata, o que é Satanás, o que é besta. Começa a ser julgado pelo juízo de Deus. As taças com a ira de Deus começam a ser derramadas. No versículo 7 diz assim: e um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheios da ira de Deus, cheios da ira de Deus, que vive sempre e para sempre. E o templo foi preenchido com a fumaça da glória de Deus e de seu poder, e nenhum homem era capaz de entrar no templo até que as 7 pragas e os 7 anjos fossem consumidos, ou cumpridas, as 7 taças, ou a ira do Senhor fosse consumida, o propósito fosse alcançado. Olha para você ver, então, tudo aquilo que um dia a gente falou, mas por que tanta injustiça? Por que eles prendem esses caras que roubam dinheiro, botam dinheiro na cueca, outros roubam, se tornam bilionários, outros roubam, mandam matar, são destrutivos? Por que são presos e daí são soltos? E às vezes aquele que talvez é até inocente, porque estava passando no lugar errado, na hora errada, este é preso e cumpre 30 anos de cadeia. Todas essas injustiças serão colocadas debaixo dessas taças em que o Apocalipse capítulo 15 está dizendo. Toda a injustiça do mundo. Há aquele que era um estrupador e a justiça nunca pegou. Há aquele que era um abusador e não se arrependeu e viveu e nunca ninguém soube. Deus sabe de tudo. Deus, pelos olhos dele não passa nada que ele não venha perceber. E nesse dia Deus está guardando a ira. Deus está guardando a ira sobre taças. Por que Deus não destrói hoje? Por que Deus não manda o juízo hoje? Deus está guardando a ira sobre as taças. E aqui no Apocalipse, as taças vão se dobrar sobre toda a impiedade da terra, toda a injustiça, todo o pecado da terra. Mas nesse momento, eu e você, a igreja amada, estará com o Senhor separado, e a ira do Senhor virá como grandes flagelos nesta terra. Nunca se viu destruições como há de se ver nesta época. Por isso que estamos vivendo hoje, mortes, quase 2 milhões de pessoas mortas pelo Covid, quase 300 mil pessoas mortas no Brasil, e para cá e para lá. Tá certo que tem muita manipulação, tá certo que tem muita gente sendo enterrado com a certidão de óbito escrito ali Covid, mas a família está dizendo assim: ele não tinha Covid, ele foi internado apenas com problema de infarto. Muita gente talvez está sendo enterrado dizendo que é Covid e não é Covid, embora não requer nós sabermos isso agora, só requer a igreja acordar, porque as trombetas estão tocando. Lembra que trombeta é advertência. Deus está tocando as trombetas, Deus está dando sinal. Como Deus toca as trombetas hoje? Com pragas, com a impiedade da terra, sabe, com a igreja sendo fechada. Não pode concordar. Crentes dizendo: pastor, abre igreja. Como que se abre igreja? Irmão, que tempo é esse? Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ouvir isso. Pessoas me discriminando porque eu abri igreja. Irmão, isso eu pensei que eu nunca iria ouvir. Eu estou feliz, porque ser um pouco perseguido pelo Evangelho do Senhor é gostoso. É bom a gente saber que a gente está no caminho certo. Irmãos, tudo isso que estamos vivendo é sinal de que a trombeta está tocando. Está tocando. E a trombeta tocar é sinal que as taças da ira do Senhor virão sobre toda a humanidade. Então, se você tem ouvidos para ouvir, lembra que o Apocalipse diz isso quase todos os capítulos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você não é mais ignorante. Ignorante no sentido de não ter o conhecimento. Você não é mais ignorante. Você tem o conhecimento agora. Você está aqui comigo e você já ouviu falar das trombetas. Então, trombeta é o anunciar de que a ira do Senhor vai se dobrar sobre esta terra. Se você está me escutando,
você precisa voltar para a igreja, você precisa ser crente de verdade, você tem que se colocar no lugar de um verdadeiro cristão, porque a trombeta está tocando, mas depois das trombetas tocar, a ira do Senhor virá sobre todo este mundo. Muito bem, eu estou encerrando com você agora capítulo 15, amanhã é capítulo 16, e no final do Apocalipse 22, depois eu vou fazer uma live só para tirar dúvidas. Então você vai conversando consigo mesmo, vai conversando com o Espírito Santo e anota. Se a tua dúvida não for, sabe, totalmente resolvida até o final desses nossos estudos, a última live que eu vou fazer nesse assunto será uma live de interação. Aí eu quero que você pergunte, prepare-se, porque daí eu quero que você mande perguntas antecipadamente, para que a gente possa fazer uma live, responder as tuas questões, as tuas dúvidas e todos ter um bom entendimento do Apocalipse. Muito bem, estou encerrando. Eu sei que você já tomou um café, eu também vou tomar um cafezaço agora, e uma ótima semana. Igreja, todos os dias das 18 às 19 estamos abertos, vamos orar. O sinal da trombeta está tocando. Jesus Cristo certamente, muito em breve voltará. Que você possa estar com o Senhor, para não ser consumido pelas taças da ira, da impiedade e do pecado, que estão reservadas para o Satanás, o falso profeta, o anticristo, a besta e também a igreja meretriz. Que você possa escutar as trombetas do Senhor anunciando a volta de Jesus. Pai, alcance o coração de toda a igreja, conceda uma semana de vitória, de bênção, ainda que estamos vivendo princípio de dores, bem princípio mesmo, mas que o Senhor possa guardar e abençoar toda a igreja, que não venhamos ter praga nenhuma nas nossas casas, enfermidade nenhuma e nenhuma crise financeira. Guarda as nossas vidas, famílias, guarda as nossas empresas, todos que têm empresa, todos que têm propriedades, guarda a igreja, protege a igreja tua. Nós temos visto dia após dia que o Senhor tem sustentado a igreja, o Senhor tem abençoado, o Senhor, enquanto muitos se levantam para criticar a igreja tem sido guardada pelo Senhor. Pai, guarda a igreja mesmo, guarda as nossas vidas, dá uma semana abençoada, nos abençoa, dá-nos alegria, dá-nos motivo de viver, motivo de realmente sermos profeta nesses dias, para anunciarmos a volta do Senhor. E assim oramos, para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, a paz, o amor e a graça bendita do Senhor seja sobre os nossos corações, e que a bela comunhão do Espírito Santo alegre o seu coração hoje e sempre. Deus te abençoe, um ótimo dia. 7h25, você prepara o café, que amanhã eu quero tomar um café contigo, beleza? 7h25 amanhã.